Muito bem. Então, a noite maravilhosa de hoje, dia ensolarado, a noite esfriou um pouquinho, mas viemos aqui para aprender um pouquinho mais do ensinamento do Mestre Jesus. Parábolas do reencontro. No dia 8 desse mês, nós estivemos aqui falando sobre essas duas primeiras parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Mas, não sei que cargas d'água, no dia 8, caiu a tempestade de Jacarezinho, vieram meia dúzia de 6, e a energia apagou pela metade. Então a gente ficou sem energia aqui no salão praticamente, não só uma luzinha ali. Então não deu para a gente falar, como deveria falarmos sobre essas duas parábolas. Então a gente conversou um pouquinho sobre essas duas parábolas, mas eu vou retornar essas duas parábolas, porque tem a terceira parábola, que ela é do mesmo naipe, mas ela é um pouco mais profunda. Então essa noite falarei da terceira parábola, mas vou falar para vocês, en passant, essas duas primeiras parábolas que vocês estão vendo aí. Todas elas podem ser encontradas em Lucas, no livro de Lucas, Então, parábolas do reencontro nada mais é do que essas três parábolas. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Tem um companheiro nosso na jornada do ano passado, acho que foi no ano passado, que veio falar, o Donizete Pinheiro, ele veio falar sobre a parábola do filho pródigo. Então ele já trouxe essa parábola para a gente. E eu vou retornar essa parábola, porque eu juntei essas três, porque tem o mesmo foco, é o mesmo enfoque, Relembrando então, rapidamente, essas duas parábolas que eu falei dia 8, bem ligeiramente, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, e é o mesmo, como disse, é o mesmo fundamento, é o reencontro. Reencontro de quem? De Deus conosco, ou nós com Deus. É um grande ensinamento que traz essas parábolas. Ela, no frigir dos ovos, ela diz que não há condenação eterna. Então vocês vão ver durante a nossa fala que realmente o Cristo veio falar isso para nós. Não existe condenação eterna, não existe culpa irremissível, não existe. O principal escopo do Mestre Jesus durante toda a sua caminhada terrena, da última vez que ele veio várias vezes, mas da última vez que ele veio, foi demonstrar ao homem a imortalidade da alma. Ele veio dizer isso para a gente, a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia e a solicitude desse Pai eterno, que nós chamamos de Deus, para com todas as suas criaturas. Isso contém as palavras. Nunca, em momento nenhum, o querido Mestre exigiu de seus discípulos, e muito menos de nós, holocaustos e sacrifícios indébitos. Nunca. Então, quais são os objetivos dessas parábolas? Eu vou falar novamente, que eu já falei, só estou revendo, primeiro objetivo é analisar o tema, posicionando Jesus na situação de pastor, no caso da ovelha perdida, e de dona de casa, no caso da dracma perdida. Segundo, exaltar a importância de incentivar, apoiar companheiros que procuram a regeneração. É muito importante isso, darmos esse apoio a todos aqueles que precisam de regeneração. Todos nós precisamos disso, E terceiro objetivo, analisar as oportunidades que temos, pois sempre temos oportunidades para nos regenerarmos com as reencarnações sucessivas. Nós temos essas oportunidades, que é nada mais é do que a negação da pena eterna. Então, vamos seguir a versão de Lucas, falando então, começando rapidamente as duas primeiras parábolas. Começa assim então a primeira parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo. O que é publicano?
naquela época é nome dado aos coletores de impostos nas províncias romanas. Então reuniram-se ali para ouvir Jesus os publicanos e os pecadores. Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam, dizendo o seguinte: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, para esses fariseus, era um absurdo isso. O que são fariseus? Na verdade, é o nome dado a um grupo de judeus devoto ao Torá. O Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então, eles eram devotos, eles decoravam, né, eles decoraram aquele Torá, os 5 livros do Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São esses 5 livros. Então eram doutores da lei, eles sabiam todos esses livros, né? Mas era um grupo extremamente inflexível, um grupo que vivia de aparência, de hipocrisia. Eles se achavam doutores em tudo. Quem era aquele homem falando de Deus? Um mísero homem, com vestimenta pobre, né? Então, esse grupo de fariseus era soberbo, orgulhoso, né? Impediam, e eles não aceitavam Jesus de hipótese alguma. Continuando a parábola, então Jesus lhes contou esta parábola. Então começa agora a parábola da ovelha perdida. Jesus disse: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Já que a gente vai entender tudo isso, né? Então, a parábola da ovelha perdida é isso, bem rapidinho, né? O que são as ovelhas na parábola? É o domínio universal de Deus. É o universo. Ele fala no número 100. A gente não fala em porcentagem. Quando é 100, é 100%. Então significa que é o universo. Sem exceção, todos os planetas, tudo que existe no nosso universo. As ovelhas compõem-se na parábola do universo. Todos nós que estamos no universo. Simboliza a totalidade dos seres espalhados em milhões e milhões de planetas. E o universo? Nesse caso, a ovelha desgarrada, quem são? Quem são as ovelhas desgarradas? Somos nós. Todos nós. A não ser que vocês aqui não sejam ovelhas desgarradas, né? Tomara que não seja, mas como a gente está aqui, geralmente é uma ovelha desgarrada, né? Que somos o quê? Espíritos rebeldes. As ovelhas desgarradas são todos espíritos rebeldes. Bom, se nós estamos no planeta de prova e expiação, a gente é desgarrado, né? A gente é uma ovelha perdida. Nós estamos no planeta de prova e expiação ainda, né? E quem é o pastor que fala a parábola? Jesus, o governador do planeta, né? Em sequência, então, a parábola da dracma perdida. Relembrando, nós falamos um mês passado, se não me falha a memória, a parábola dos trabalhadores da vinha. Lá nos trabalhadores da vinha, a gente falava na moeda daquela época, a gente falou em denário. Aqui a gente está falando em dracma, né? Dracma perdida. Então, tanto denário como dracma, né, são moedas que usavam na época de Jesus, né? Dracma aqui, na época, é a pequena moeda grega, né, que ela era usada na Palestina, na Judéia naquela época. Pode ser de bronze, de prata, de ouro, né, ou a mistura desses metais, tá? A dracma, segundo Haroldo Dutra Dias, diz que vale mais ou menos, o valor de uma dracma vale mais ou menos o preço de uma ovelha. Haroldo Dutra Dias, você já ouviu falar, né? Eu creio que você deve ter falado do Haroldo, né? Palestrante e cientista espírita. Ele diz que vale mais ou menos uma ovelha, uma dracma.
Já Tucídides, é um historiador grego clássico, 400 anos de Cristo, ele diz que uma dracma valeria mais ou menos o salário de um soldado grego. E um outro historiador diz que uma dracma vale mais ou menos a diária de um trabalhador qualificado. Mas tudo bem, isso independe, só para vocês terem noção do que é uma dracma, né? Aí vem, essa que é a dracma, aí vem os múltiplos de dracma, tetadracma, decadracma, como tem R$1, R$2, R$5, R$10, assim vai, é importante. Atualmente, né, quer dizer, a dracma era usada na Grécia até 2001, só curiosidade, até 2001 a dracma era usada, olha só, 400 anos de Cristo, até 2001 agora, era usada ainda na Grécia a dracma. Acabou por quê? Porque a Grécia entrou na comunidade europeia, aí lá é euro. Então ela deixou, né, de trabalhar, de usar a dracma, passou a usar euro, mas a dracma existiu até 2001. Tá? Então vamos agora falar rapidamente a parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é a dona de casa? Aqui nesse caso, nessa parábola, ela é prefigurada por Jesus. E a candeia, acende a candeia, que é o Evangelho, a doutrina cristã, independente de credo, né? E a varredura representa os trabalhos, os sofrimentos e as expiações que encontramos aqui nesse planeta, até que expurguemos todas essas mazelas de todas as nossas imperfeições. Interpretando essas duas parábolas rapidamente, elas vêm nos alertar o que? A solicitude do Pai querido para salvar os que se perdem durante a caminhada. Dracma perdida ou ovelha perdida? A ideia central é a salvação de todos. Essa salvação, o que é? É galgar degraus evolutivos, espirituais mais elevados, né? Lá em Ezequiel, podemos ver o seguinte, e já é bem antigo, diz o seguinte, lá em Ezequiel 33, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta no seu caminho e viva. Sempre vai ter um momento de despertar da consciência nossa. Ainda lá em Ezequiel, diz o seguinte: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Continua em Ezequiel ainda: a perdida buscarei, a desgarrada tomarei a trazer, a quebrada ficarei e a enferma fortalecerei. Vocês notem pelo quadrinho ali, né, a festa que existe no plano espiritual. Essas parábolas ainda chama atenção para a alegria do plano espiritual sempre que um espírito é recuperado ou cria a consciência, da mesma forma que as duas parábolas, a ovelha perdida e a dracma perdida, foram encontradas. Então há uma alegria imensa no reino do nosso querido Pai, né? Assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Imaginemos uma família com vários filhos, pai, mãe, vários filhos. Nenhum é igual ao outro. Quem tem uma família grande, quem tem irmãos ou quem tem filhos, vários filhos, sabe que nenhum é igual ao outro. Todos nós somos
diferentes, né? Cada um de nós é uma individualidade. Então, tenhamos uma família, um filho desviado ou transviado, seja qual for o motivo, diferente dos demais. Então, o pai ou a mãe, amorosos como são, pai e mãe sempre amorosos, assim como o nosso Criador é para conosco, direciona cuidados especiais para este filho. Não é que o pai e a mãe goste mais desse filho ou desta filha, é que este filho ou esta filha necessita de maiores cuidados. A parábola diz isso. Aí o que acontece? Os demais filhos ficam com inveja, falam assim: não pai, não mãe, vocês gostam mais, amam mais fulano do que a gente. E não é verdade. É assim que a gente faz com o nosso querido pai. Quando acontece algumas coisas com nós, você, poxa, olha para lá, só acontece comigo desgraça, né? Então a gente acusa o Pai Celeste disso aí, de ter nos abandonado. Ele nunca nos abandona. Assim como o pai de família olha para aquele que está perdido. Então aquele que mais necessita de apoio celestial vai ter o apoio celestial. Não significa que os demais estão abandonados, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Um outro exemplo que a gente dá também é sobre uma sala de aula, um professor com vários alunos. Dentro de uma sala de aula, como em qualquer lugar onde tem várias pessoas, sempre tem os que pegam a matéria mais rápida, outros pegam a matéria menos, mais difícil, não compreende tanto, né? Então sempre tem um grupinho, 1, 2 ou meia dúzia que necessita de um apoio maior do professor. Aí durante o exercício, o professor passa o exercício na sala de aula, né? Eles começam a fazer e um ou outro não consegue, tem dificuldade. Então o professor dedica aquele tempo para ir em busca daqueles que têm dificuldade. Aí os demais ficam falando: tá vendo? O professor dá mais atenção para ele do que para a gente. Não, o professor, estou falando do bom professor, né? O bom professor vai em busca daqueles que precisam de um apoio, uma orientação maior. Então ele dá uma atenção maior para aquele aluno que precisa, né, um entendimento melhor daquilo. Então ele explica de uma forma diferente. É da mesma forma nós aqui nesse mundo de prova e expiação, né? O Pai Celeste conosco é a mesma coisa. Nesse aspecto, aquele que necessita precisa de uma atenção maior do Pai Celestial, né? Então vamos agora falar da parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Nesta questão nossa aqui, né? Nossa parábola, o pródigo é aquele que esbanja, que gasta mais do que possui ou gasta mais do que necessita, provoca prejuízo à família. Então é nesse aspecto, tá, que a parábola vai nos explicar, a parábola do filho pródigo. Então inicia-se a parábola assim: e Jesus continuou, porque ele falou 3 parábolas, né? Tudo lá em Lucas, você vai encontrar tudo em Lucas, tudo em sequência. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não reclamou nada. O filho pediu, foi aceito. Repartiu com os filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, satisfeito por se sentir livre. Quantas vezes nós nos procuramos sentir livres de responsabilidades? Quantas vezes pedimos a nossa parte para Deus, para que nós tomemos nosso rumo, aquele rumo que nós achamos que é certo? Nós somos livres. É o que nós vamos ver na parábola, né? E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. É o que nós fazemos, apesar de sabermos tantas coisas, tantas informações do plano espiritual, tantos ensinamentos, que nós esquecemos ou fazemos que esquecemos, né? Depois de ter gasto tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. É o que acontece conosco, os pródigos. Chega um momento que as benesses terminam. Nada na vida é eterno. Continua a parábola. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Foi cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Os porcos comiam as vagens, que são alfarrobeiras. Não sei se vocês conhecem. É uma árvore de folhas perenes, é uma árvore de mais ou menos 10 a 20 metros, ela dá de 10 a 20 metros, né, no chão, cujo fruto é alfarroba. Não sei se vocês conhecem, está aí o fruto alfarroba. Vocês conhecem esse fruto aqui? Tem uma parte interessante, né? É uma árvore lá da área do Mediterrâneo, então não é à toa, nada é por acaso, não é à toa que o Divino Mestre falou da parábola daquela região, naquela época, né? Essa vagem, ela é doce, alfarroba dispensa o uso de açúcar, inclusive, atualmente ela está sendo usada para substituir o chocolate, alfarroba, né? Muito bem, continuando então a parábola, vamos lá. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A gente vai falar sobre isso aí mais depois, né? Então é interessante vocês memorizarem essas frases. Vou repetir: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Ele ainda estava longe, o pai ouviu, viu. Nosso querido Criador sabe de tudo, das nossas necessidades. Quando nós nos arrependemos, Ele já está sabendo de antemão e abre os braços para nos receber. Toda vez que necessitamos correr para Ele, toda vez. A parábola do reencontro. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam dele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos acolhe sempre, toda vez que nós recorremos a Ele, indistintamente, em qualquer época. Olha a profundidade dessa parábola. Ainda o fazendeiro fala: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu, foi ao encontro dele e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí o filho já cobrando o pai. Nós não fazemos isso, né? Nós somos tão bonzinhos, né? Deus, eu sou tão bonzinho, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, tá? A gente contando que ajudou, pronto. Perdeu todo o mérito. O que nós precisamos ajudar é de livre e espontânea vontade. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou, os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quem é o pai na parábola? Simboliza o Criador, Deus, a causa primeira de todas as coisas. Os filhos, os homens, nós. Tem momentos que nós agimos como o filho pródigo, mais novo. Tem hora que agimos como o filho mais velho, né? O mais novo, o pródigo, simboliza aquele que se entrega à vida material desregrada, dissipando tantos os bens materiais como os bens espirituais. Quantas vezes, sabedores que somos no mundo espiritual, e mesmo assim não seguimos, deixamos de lado, assim como nós descarregamos todos os nossos bens também, né? O mais velho, no primeira vista, obediente, né? Permanece na casa do pai, mas é egoísta, pretende monopolizar a herança, ele quer a herança para ele, e quer o convívio paterno. Ele nem ligou quando o irmão foi embora. Foi até bom o irmão foi embora, porque daí pegava tudo. A gente tem que analisar todos esses aspectos, tá? da parábola, né? Também é símbolo de impiedade. O mais velho também é símbolo de impiedade, pois recusa-se a tomar parte na recepção do irmão. Vê que essa parábola tem vários direcionamentos, né? Ele revolta-se com a felicidade alheia. Interpretando essa parábola, né, mais conhecida, rica de ensinamento, vejamos então alguns pontos. O primeiro ponto dessa parábola: retorno ao lar paterno. É o desfecho de toda a caminhada. Todos nós, aqui ou fora daqui, seja onde estivermos, a nossa caminhada é retorno ao lar paterno, sem exceção. Então, esse primeiro ensinamento dessa parábola: não importa o pecado cometido. Tem gente que fala pecado grande, pecado pequeno. Pecado não tem tamanho, não tem dimensão, não tem intensidade, né? Pecado é um erro. O que é? Errou, tem que ser ressarcido, tem que ser refeito, né? Não importa o pecado, as provas e as expiações que a gente passa, não importa. Levantar-me-ei e irei para a casa de meu pai, porque ao final vem o arrependimento. Todos nós arrependemos um dia, seja qual for a nossa decisão, a gente vai arrepender por algum motivo, né? Segundo ponto, é a lei de causa e efeito, ou a lei chamada lei de ação e reação, né? O filho pródigo criou para ele mesmo uma série de causas que tiveram consequências. Tudo que ele fez para com o pai ali teve consequência. Aliás, tudo que a gente faz tem consequências, boas ou más. Como as causas eram más, os defeitos foram dolorosos. A semeadura livre, a colheita
é obrigatória. Olha esse quadrinho, vocês vão ver aqui, né? Nós temos ali uma pessoa jogando lixo para o quarto do outro. E aí, onde ele estava jogando, esse também estava jogando lixo para o quarto do outro. E o outro sucessivamente para o outro. E o outro voltando para o primeiro. Tudo aquilo que você oferece, retorna para você. Não importa o que seja. Tudo que damos, recebemos. É lei divina isso. Não tem para onde correr. Olha esse outro quadro, né? Um bonequinho, você vê ali, vários dominós. Já brincaram disso, já colocaram dominós em pezinho assim, derrubaram o primeiro e foi derrubando todos em sequência, não é isso? Mas nesse caso, presta atenção que ele está em círculo. Quando você derruba o primeiro, ele vai derrubando o segundo, o terceiro, e o último cai em você. Tem outro detalhe, presta atenção que o tamanho do dominó vai aumentando. O primeiro dominó é menorzinho, o último é maior. Aquilo que você faz pode ser que venha dobrado. Então fica com isso em mente. Eu não vou me esquecer esse quadrinho aí. O que você faz, você recebe. E se você faz, você pode receber em dobro, ou triplo, ou quádruplo. Não sei, depende do que você fez. Depende do que eu fiz. É a lei, ação e reação, né? É só lembrando que Isaac Newton já falou sobre isso, na terceira lei, né, do universo, né? Isaac Newton. Lembra o bumerangue? Né? Nós usamos do bumerangue. Você joga o bumerangue e vai rodando, pega e volta para você. Então, olha o efeito bumerangue, né? Terceiro ponto da parábola: plano espiritual é respeito ao livre-arbítrio. O plano espiritual, Deus, a inteligência suprema do universo, respeita o livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio de todos, indistintamente. Cada qual toma o caminho que quer. É livre. Você encontra, às vezes, uma encruzilhada. Essa encruzilhada aí. Vocês já tiveram uma encruzilhada dessa? Você tem várias para você escolher. A escolha é sua. É ou não é? A escolha não é livre? Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Lá em casa, eu e minha esposa, né? Às vezes eu vou tomar uma decisão, aí eu caio na besteira de falar com ela. Ela dá a opinião dela, mas a decisão é minha. Aí eu tomo a minha decisão, não vou na decisão dela, vou na minha decisão, e dá errado. Aí ela fala: não falei? Mas ninguém sabia se ia dar certo. A decisão é minha. E se ela falou uma coisa, eu peguei e fiz, e deu certo. Aí eu falava: viu? Se eu falasse, se fizesse o que você mandou, não dava certo. Eu fiz e deu certo. A decisão é sua. Zezinho, a decisão é sua. É minha, é de cada um. Não tem por onde correr. Não adianta passar por um marido, não, viu? Não adianta passar por um pai. Não. É individual e intransferível. Quarto ponto da nossa parábola. O tempo passa muito rápido. Ou eu esqueço do tempo, né? O tempo voa. Quarto ponto: emendar-se é espontâneo. Emendar-se é espontâneo. Tá? A resolução de emendar-se é individual. Eu decido que eu preciso retificar. Ninguém mais. Eu preciso colocar na balança os prós e os contras. E eu tenho que decidir, porque as consequências serei responsável. Eu que serei responsável, né? O processo é íntimo e é espontâneo. Tem que ser natural. E esse processo é como? Pela reforma íntima, pela minha consciência, pela reforma dos meus maus hábitos. Tomada a decisão, tem início a jornada de retorno a Deus. Quinto ponto na parábola: a bondade de Deus, que é a força suprema do universo, sempre espera, estando ainda longe. Na parábola, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e
despejou. Deus, se tivesse braço, se ele tivesse braço, vamos imaginar assim, né? Deus, a engrenagem maravilhosa do universo, supremo do universo, não tem, vamos imaginar, se ele tivesse braço, ele estaria nos abraçando, nos acolhendo. Todas as vezes que errássemos, que erramos, ele vai nos abraçar, indefinidamente. E fechando então o ponto, a última características pessoais da parábola, né? O filho moço era o quê? Estouvado, leviano e inexperiente, mas sincero e humilde. Não foi isso que nos ensinou a parábola? Reconheceu o erro. É o que nós devemos fazer. Quando erramos, devemos conhecer o erro. E implorou misericórdia. Você lembra da parábola? Implorou misericórdia. Queria trabalhar até como empregado do pai. Implorou misericórdia, né? E o filho mais velho, egoísta, impiedoso, mesquinho. Era bom apenas exteriormente. Entristeceu-se com a presença do irmão. Acontece conosco também. Uma hora a gente é o filho pródigo, outra hora é o filho mais velho. A gente fica revezando nesse aspecto, nesses pontos. Então, o mestre Jesus veio nos trazer essas parábolas, essa especificamente, que é especial, né? Então, o irmão, o mais velho, não viu, né, no outro, no mais novo, como irmão, viu como um pecador, né? O filho pródigo sofreu, pecou, mas amou. A dor despertou seus sentimentos, despertou o amor que tinha dentro dele, iluminou a consciência. Concluindo, Deus é o Pai de bondade infinita, de amor eterno, que quer salvar-nos dos erros e das fraquezas, quem quer que seja. Por isso o destino nosso é um só, é galgar degraus evolutivos cada vez mais alto. O mais alto significa o quê? Não é para o céu, né? É em direção, a gente fala assim, é simbolicamente, né? É em direção à espiritualidade pura, onde o nosso querido Mestre Jesus já alcançou, assim como os outros Cristos também, né, já alcançaram. Então, esse destino da humanidade, né, é a salvação. Como? Dentro da lei do arrependimento. Então, temos que nos arrependermos. Arrependimento é o primeiro. Segundo ponto, reconhecimento da culpa. A gente pode arrepender, mas não reconhecer. Eu estou arrependido e tal, eu faço de novo, eu faria de novo. Temos que arrepender e temos que reconhecer que fomos culpados. E terceiro, temos que nos emendar, porque às vezes nós arrependemos, reconhecemos, mas tornamos a fazer. Nós não nos emendamos, nós não criamos a consciência cósmica devida para isso, né? Então, a história do filho pródigo encerra essa metafísica, né, que é uma doutrina de conhecimento de essências principais. Vou deixar duas reflexões para vocês, encerrando a nossa reflexão da noite. Primeira reflexão da noite, como mensagem. Primeira, tem duas. A primeira: a casa do Pai Celeste é suficientemente ampla e as reservas do seu amor inexauríveis, dando de sobejo para agasalhar e felicitar a totalidade de seus filhos. Totalidade, sem exceção. Cada um de vocês aqui, inclusive eu, né? E toda a humanidade, em qual mundo que esteja nesse universo criada pela inteligência suprema. É isso? O último ponto para a reflexão: a humanidade progride, embora não pareça, mas ela progride. E este mundo passará à hierarquia mais elevada com a vinda de espíritos melhores, que nos orientarão para o bem
e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Essa parábola nos traz esses ensinamentos do reencontro. Não há fogo eterno, não há tacho fervente. Continuamente estaremos nos evoluindo, passo a passo. A demora depende da nossa conscientização. Se eu me conscientizar mais rápido, atingirei mais rápido a plenitude. Então era isso, obrigado, paz a todos, boa noite.